Olá! E olha nós aqui, mais uma vez, entre nós e as escrituras de hoje, dando sequência sobre parábolas. Eu vou dar um tempinho para você ir lá curtir. Gente, curta. Vamos lá? Antes de a gente entrar na reflexão, vai ser bem rápida hoje, vamos curtir? Vamos compartilhar? E se inscrever? Pense em alguém? Manda essa reflexão para alguém. Essa parábola tem uma lição extraordinária, tá bom? Joio e o trigo, ela só se encontra no Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá? Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Eu vou ler somente um versículo para render, tá bom? O nosso tempo está muito escasso. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. A parábola do joio e do trigo, ela é muito interessante. Eu quero compartilhar com vocês o seguinte: Mateus é o único evangelista que escreve essa parábola. Então você não acha no livro de Lucas e você também não acha essa parábola no evangelho de Marcos. Você não acha. Bom, é uma das 3 parábolas que tem uma resposta, uma interpretação detalhada. Ela já vem explicada. O Senhor explica essa parábola, entendeu? Jesus diz que quem semeia boa semente é quem? É o Filho do Homem. Não é assim? Se você ler lá, é semelhante ao Filho do Homem que semeia boa semente no campo. Esse homem aqui se refere a quem, irmã Elizabeth? Ao próprio Jesus. Então, Jesus é aquele que semeia a boa semente. O campo já está dizendo, é o mundo. E a boa semente? A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os frutos do maligno. E o inimigo que semeou? O diabo. E a colheita é o fim desta era. E os ceifeiros, por ordem de Deus, os anjos. Então, ela é uma parábola que ela já vem com a explicação. E para nós é muito bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre o joio? O que é o joio? O joio era uma erva daninha. Uma erva daninha muito parecida com o trigo. Mas além de ser conhecida como erva daninha, ela era também conhecida como trigo bastardo. Quem falava do trigo bastardo estava falando do joio. O que acontecia? Muito comum na Palestina. Na época que Jesus Cristo cita essa parábola, ele está falando de algo que era comum naqueles dias. E aí ele fala isso. Ela cresce até 1 metro de altura, assim como cresce também o trigo e a cevada. Tá. E como que funciona o trigo e o joio? Como que a gente diferencia? No início, no seu estágio inicial, são idênticos. Não dá para ter diferença entre trigo e joio. Não. Somente quando a planta amadurece. Por quê? Porque a semente do trigo ela é amarelada e a semente do joio ela é escura. Semente de joio não possui valor comercial. Olha que coisa interessante. Se misturado na farinha, o joio, aquilo é muito perigoso, torna a farinha amarga. E o que acontece? São sementes venenosas. E joio tem semente? Tem semente. A Bíblia diz que o inimigo semeou. Enquanto dormia, o inimigo semeou o joio no trigo. Só que a semente do joio é uma semente maligna. É uma semente venenosa. Pode causar náusea, pode causar convulsões. E um agricultor, um proprietário, que ele plantasse trigo, e o inimigo, porque a pessoa quando ele queria se vingar de alguém, era muito comum isso também. Eles esperavam à noite, quando o dono da lavoura não estava vendo, e jogava semente de joio no meio do trigo, que era para comprometer a qualidade do trigo. Porque além de ser uma semente que fazia mal, se não separado corretamente o trigo do joio, quando fazia farinha, essa farinha ficava comprometida. E aí o que acontecia? Comprometia também o proprietário da fazenda, ou da roça. Por quê? Porque naquele sítio se produziu um trigo comprometido, um trigo que não era puro. E por que não pode arrancar então o trigo
o joio do trigo só pode se arrancar depois que as sementes estiverem maduras. Se no início você for arrancar, nasceu um pé lá, eu acho que é, não dá certo. O que acontece? As raízes do joio entrelaçam nas raízes do trigo e quando se puxa é perigoso. Somente quando aparece a cabecinha da semente que você vai ver a diferença. Bom, o inimigo no texto ele fez uma distribuição bem completa de sementes de joio sobre o campo do trigo. Isso era comportamento de vingança, era comum. Haviam aqueles que jogavam até sal na plantação, que era para comprometer mesmo a plantação, sabe? Às vezes eles salgavam os campos, que era para comprometer a colheita. Se colher o trigo junto com o joio, era perigoso, comprometia a qualidade da farinha. Então, somente depois da semente madura, que dava para se separar. Imagina o trabalho? Pois é. O diabo sempre tentou. Escuta o que eu vou te falar nessa manhã. O diabo sempre tentou e sempre vai tentar questionar a credibilidade no coração das pessoas com respeito à credibilidade de Deus. Sempre é trabalho do diabo isso. O dono deu uma cochilada e o inimigo foi lá e semeou. E aí? Agora tem que esperar. As obras do diabo são sempre discernidas. Guarda isso no seu coração nessa manhã. As obras de Satanás, ele joga nas escuras. Mas as obras de Satanás sempre serão discernidas. E as obras de Deus sempre serão límpidas e transparentes. Isso não há dúvida. E nessa comparação da lavoura com o reino de Deus, nós aprendemos que nem tudo que cresce junto do reino é do reino. O trigo crescia e o joio crescia junto. O trigo ficava com 1 metro de altura e o joio e a cevada também alcançavam 1 metro de altura. O trigo dava semente e o joio também dava semente. E isso quem está dizendo é a palavra do Senhor. Mas crescimento não é sinal de que a origem veio do Senhor. Nem todo crescimento na lavoura, porque está crescendo, foi o Senhor que plantou. Não, tem coisas que crescem junto, mas não foi sementes que o Senhor plantou. Não. Não, mas não mesmo. Tem sementes que são do maligno. Então, o joio cresce. Mas qual a diferença? O fruto dele não se aproveita. O trigo se aproveita para fazer a farinha. E o joio joga fora que é veneno. Enquanto os homens dormiam, espiritualmente falando, que o sono espiritual é perigoso, acontecia isso. Conclusão, vamos encerrar aqui? Vai vir o tempo da separação. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém, achar que é capaz de assumir a tarefa de arrancar o joio. Está chegando o tempo. E aí, o que vai acontecer? Não haverá celeiro para joio. Assim como não haverá chamas de fogo para trigo. O próprio Deus dará ordem para que essa separação seja feita. Então não se preocupe em ser trigo. Deixe que o joio Deus vai arrancar. Ele vai enviar os seus anjos e os anjos não vão errar. Não faça aquilo que não é para você fazer. Faça aquilo que é para você fazer. Se você é trigo, continue sendo trigo. E o joio, deixa o joio na mão de Deus. Deixa o joio na mão de Deus. Esse poder só pertence a Deus. E será concedido aos anjos no final dos tempos. Que Deus te abençoe. Viu? Que o Senhor te abençoe. Que essa semana, esse restante de semana, seja de muita bênção. Até a semana que vem com uma próxima parábola.